Vamos ver se está gravando. Tomar uma coquinha. Está demorado para gravar. Agora começou a gravar, vou começar a aula, tá, pessoal? Vamos lá. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos construir uma linha, nós vamos abrir o template, vocês vão ver que ele está bem completo. Até para o pessoal do 5. Nós vamos fazer a linha de propriedade, eu vou explicar o que é. Depois nós vamos colocar os grids, não vamos trabalhar com o terreno agora, tá? Para vocês saberem que vocês podem trazer o terreno e desenvolver o terreno depois. Nós vamos trabalhar com a parte estrutural, que são os pilares, nós vamos baixar pilares, as famílias carregáveis, vamos editá-los, depois nós vamos colocar as lajes, depois nós vamos fazer um telhado, e depois, faltou isso aí, nós vamos fazer um fechamento com parede cortina. Certo? Sim ou não? Sim. Vocês já fizeram isso aí em Informática 1? Fizeram. Lembram? Não lembram? Ninguém me responde. Acho que a gente fez. Fizeram, então nós vamos revisar isso, tá? E depois nós vamos... Só que nós vamos um pouco mais a fundo agora nas características de cada coisa. Foi lá, então. Uma coisa importante que vocês têm, tá, pessoal, é verificar se o Revit de vocês, se vocês estiverem trabalhando com 2018, é muito importante que ele esteja atualizado para a versão 18.3 para cima. Eu até acho que já deve ter uma outra versãozinha aqui, um pouco mais nova que essa. Certo? Não trabalhem só com o 18.00, que vai dar problema, ele vai fechar, vai dar erro. E como que eu atualizo, professor? Vamos deixar para a terceira parte da aula. Não me esqueça de falar disso, tá? Nós vamos lá no site da Autodesk, vamos entrar na conta de vocês. Já vão preparando aí a senha de vocês, né? Que geralmente vocês esquecem. Para nós entrar na conta para ir lá nas atualizações e baixar. Certo? Beleza pura. Depois eu posso mostrar a casa que eu fiz para o tio, que ficou muito bonita, cara. Posso até, não sei se eu compartilho com vocês, mas vamos lá. Eu tenho que abrir um novo projeto, certo? E eu vou escolher ele, o template que eu vou usar, ou o modelo de projeto que eu vou usar. Eu vou navegar até os meus templates, que estão em documentos Autodesk. Os meus, tá? Estão aqui. Os de vocês, não sei. Não sei onde é que vocês vão gravar o template que eu pedi. Vou olhar aqui. Qual que é? Template Info UPF. Vou abrir, vou dar um OK. Eu deixei aqui uma mensagem para vocês. Fiz em parede, vou ali para o térreo deletar a mensagem. E verifiquem que esse template, tá, pessoal? Já existem algumas coisas dele definidas. Eu já deixei com a vista do pavimento térreo, com a vista da situação. Na situação eu já deixei o símbolo de norte para vocês não esquecerem de colocar o símbolo de norte. Falando em norte, é importante que vocês verifiquem que todas as vistas planas de vocês existem uma orientação. Vocês têm duas orientações de projeto. Vocês têm a orientação norte verdadeiro e vocês podem alterar o norte verdadeiro, tá? Não alterar o norte verdadeiro. O norte verdadeiro sempre está para cima. Mas, por exemplo, se por acaso vocês quiserem trabalhar com o... Eu vi em projeto 5, pelo menos, tem uma porção de vocês que não estão trabalhando reto com o norte. Viraram um pouco para nordeste, um pouco para noroeste, e daí vocês não vão desenhar, certo? Deixa eu mostrar isso para vocês, vocês não vão desenhar os edifícios de vocês assim. Olha que difícil que é. Eu já fiz uma parede torta lá em cima, ó.
É muito fácil errar isso aqui, tá? Então, vocês têm que resolver qual é a inclinação que vocês estão trabalhando para que vocês possam usar o norte de projeto. Ou seja, vocês vão inclinar o trabalho de vocês. O norte vai ir, por exemplo, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, em sentido horário ou anti-horário, para o prédio de vocês ficar reto. Certo? Nós vamos retomar isso aí numa próxima aula, mas é importante vocês saberem disso. Neste caso, nós vamos trabalhar com o norte verdadeiro e o norte de projeto para cima. Eu vou desenhar minha fachada, uma para norte, outra para leste, outra para oeste e outra para sul. Eu estou na situação e eu vou desenhar os grids ou os eixos de projeto para que eu possa colocar os pilares, depois a laje, depois o telhado, depois fazer a parede e cortina. E o que nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo é na parte estrutural. Nós vamos ver como é que a gente faz a laje, nós vamos desenvolver uma laje nervurada e também nós vamos desenvolver uma parede e cortina com alguma regra de divisão dos painéis, para que vocês possam entender a diferença de informática 1, 2 para informática 1, onde nós só fizemos o edifício. Nós não trabalhamos a fundo nos elementos de construção. Se eu fizer o... Oi? Por exemplo, numa laje, certo. eu tenho ela só de concreto, e aí eu quero que apareça um piso nas áreas úmidas, né? Certo. Como eu tenho que configurar, tipo, uma outra laje, ou eu faço uma laje inteira e eu tenho que botar algum outro elemento em cima? Vou explicar isso para vocês. Tá? Se por acaso a laje de vocês for composta, ou seja, tiver mais de uma camada, e ela for composta no edifício inteiro, a gente já faz ela composta. Se eu tiver uma laje e depois eu tiver algumas diferenças de laje, às vezes é mais interessante vocês colocarem um piso como se fosse uma camada dessa laje, ou, dependendo, vocês criem uma laje composta para desenvolver isso. Depende muito da situação, Thalia. Tá? Eu criei o térreo, eu criei o pavimento 2, a cobertura e um nível chamado de topo. Se eu for numa fachada, por exemplo, a fachada norte, eu vou ver que eu criei esses níveis aqui na construção. Então, se eu fizer o meu grid ou meus eixos no térreo, eles vão até esse último nível. Se eu criar níveis depois, eu vou ter que puxar esse grid para que eles apareçam nas plantas dos níveis que eu criar depois. Isso a gente já viu em Informática 1, agora vai ficar mais fácil, que está gravado, vocês podem rever isso aí 300 mil vezes. Eu vou lá para o térreo, e eu vou, pessoal, logicamente eu teria que trazer um desenho aqui, ou uma foto do meu terreno, mas eu vou criar isso aqui, esse meu limite de lote, do jeito que eu quiser, tá? Porque não me interessa muito agora o entorno. Para criar linha de divisa ou linha de propriedade, vocês vão em modelagem em sítio, ou massing and site, ou muito bem traduzido, que está aí no em português de vocês, massa e terreno. Dentro de modelagem em sítio, ou massa e terreno, vocês têm linha de propriedade, certo? Em português está linha de divisa. Essa linha determina os limites que tu pode construir. Você pode construir e inventar o que tu quiser dentro dessa linha, e mesmo assim tu não pode fazer tanto, tá? Porque o estado, ou o município, ou o país vai dizer, vai criar algumas regrinhas, tá? Vocês sabem que vocês têm, por exemplo, recuo. Quem que diz que tem que ter recuo? A prefeitura. Então eu não sou tão livre assim para criar dentro da minha propriedade. Clicando aqui, vocês podem fazer ela de duas maneiras. Uma colocando os elementos de topografia, tá? Distâncias e pontos. Nós não temos uma tabela aqui para fazer isso agora, e nós podemos criar desenhando. Nós vamos criar por desenho. Beleza. Eu vou fazer um lote aí de 50 por 30. Na parte da testada da frente vai ter 50 e a parte de trás vai ter 30. Então, eu vou começar aqui. Vamos botar aqui 50 metros. Ai, saiu do desenho, não tem problema. Aqui eu vou pôr, não sei, vamos botar oeste, a parte da frente.
Leste a parte da frente, 50 metros. Opa, Ctrl Z era 30. 30. E a parte de trás vamos por 20. Só para nós ter essa inclinação. Beleza? Eu vou centralizar. Professor, cadê o ponto 0 do projeto? Ele aparecia lá em situação. Será que ele pode aparecer também no térreo? Vamos lá em situação ver onde é que ele está. Esse é o ponto 0. Se a tua testada de frente para a rua for essa, tu vai escolher se tu bota o 0 aqui ou o 0 aqui. Se a tua testada de frente para a rua for essa, você vai por essa ponta ou essa. Se por acaso o teu terreno for de esquina e tiver vários vértices, aí tu vai ver no código de obra ou no plano diretor onde é que é melhor tu contar o 0 do teu terreno. Se não tiver, tu põe onde quiser. Nesse nosso caso, eu vou levar a parte inferior sudoeste da minha linha de propriedade para esse pontinho. Como é que eu faço? Eu posso levar essas linhas ainda que estão em magenta ou eu posso finalizar a minha linha de propriedade e pegar aquele pontinho e trazer para esse ponto 0. Professor, sumiu a tua linha de propriedade. Aqui começa, eu deixei esses elementos por gosto, tá? Para que vocês possam entender, porque isso vai acontecer com vocês e para vocês não se desesperarem. Se por acaso cortar o teu desenho é porque a vista, a situação está cortada. A gente regula isso nesses ícones aqui de baixo. Aqui eu mostro a região de corte. Talvez às vezes está até desligada a região de corte e está cortando a vista para piorar a tua vida. Tu acha que deu bug no Revit, como é que vocês dizem? Professor, deu ruim. Professor, deu pau. Professor, deu bug. Não, é porque a vista está cortada. Se eu não cortar a vista, eu posso pegar a minha linha de propriedade, clicar em mover, clico neste ponto e levo até este. Perfeito. Tem algumas coisas que eu vou ter que resolver aqui, porque veio no template essas fachadas. Esse símbolo de fachada junto com a fachada deve vir para cá, esse deve vir um pouco mais para cima, e esse para norte e esse para sul. Notem que o símbolo de fachada de vocês existem como anotação e ele existe como realmente fachada, certo? São dois elementos que estão juntos. Se você clicar na pontinha desse triângulo, tu vai ter que a fachada começa aqui, vai até aqui e termina aqui. Se eu desenhar qualquer coisa nesse espaço, eu não vou enxergar essa coisa que eu desenhar nesta fachada. Certo? Portanto, eu tenho que pegar esse símbolo junto com o plano, levar para cá, esse aqui eu levo para cá, esse eu levo para cá, esse eu trago para cá, e o símbolo de norte eu vou colocar lá no cantinho direito superior. O professor está torto? Vocês podem agora alinhar para ficar bonito na entrega de vocês, tá? Lembrando que esse símbolo de fachada, a norma exige. Embora tenha professor de vocês que não precisam disso aqui. Perguntem para os professores se precisam ou não e entregue o que eles pedirem, tá? A única diferença é que depois de formado vocês não vão pedir para os professores, nem para o cliente, tá? Para o cliente tu vai pedir o que ele quer ver e se ele quiser ver alguma coisa tu vai entregar, mas o desenho mesmo, quem vai dizer é quem aprova o teu projeto ou não, que é a prefeitura. Certo? Agora eu vou corrigir as fachadas, pessoal. Eu tenho que clicar aqui e eu tenho que desenvolver isso aqui até o fim. Esta eu tenho que trazer esse plano. Vocês estão notando, né, pessoal? Eu não preciso explicar assim que eu clico na pontinha, pego a linha e arrasto, pego essa bolinha e faço passar pelo terreno inteiro. Será que eu preciso explicar que tem que pegar aqui, ou vocês conseguem ver pelo meu movimento de mouse? Alguém me responde? Dá para ver. Beleza.
Se por acaso vocês tiverem dúvida, volta o vídeo e tenta ver onde é que eu estou clicando. Eu acho que fica fácil, certo? Professor, Oi. vou te fazer uma pergunta bobinha. Eu não estou mexendo no Revit, Não mas... existe pergunta boba. Tá. De tarde eu estava mexendo e ajeitando o projeto, e daí o meu mover, ele só estava indo reto. Ele não ia em diagonais. Onde é que eu... Algumas coisas, quando tu clica nela e pede mover, ele liga o constraint aqui, ó. Esse constraint faz a coisa ir reta ou para o lado, ó. E às vezes a gente ainda tem que verificar se o constraint está ligado, tá? Que é eu não sei em português esse, eu acho que é restrito. Tá? Onde é que acha ele? Na hora que tu clica numa coisa, por exemplo, cliquei no símbolo de norte e cliquei em mover. Daí vai aparecer aqui, ó. Ah, entendi. Aqui em cima, ó. Aí verifica se ele está ligado, e se ele estiver desligado e continuar, é porque ele está restrito a alguma outra coisa. Aí tu tem que mandar desunir essas duas coisas. Certo? Tá bem. Valeu. Pode ser que seja outra coisa, mas basicamente é isso. Tá bem. Tá? Beleza, pessoal. Agora eu estou na situação, eu corrigi minhas fachadas, eu tenho o meu terreno, meu limite, e agora eu vou construir os grids. Tá? Eu já tenho mais ou menos o desenho na minha cabeça aqui. Tá? Eu teria que ter um croquis aqui atrás, eu teria que ter uma foto, qualquer coisa do tipo. Eu sugiro você. Eu não começo o projeto sem pelo menos ter uma ideia do que tem embaixo aqui, tá? Eu estou fazendo isso porque é uma aula e é sobre elementos que a gente está estudando no Revit. Mas saiba que vocês não podem começar projeto assim, tá? Pelo menos tem que saber onde é que está o ponto mais alto, onde é que está a rua. Aqui não precisamos saber disso. Não comecem projeto assim que eu vou começar agora. Por favor. Para nós fazer os eixos, tá? Ou os grids, eu vou em arquitetura, eu tenho lá no fim grid. Se for em estrutura também, tá lá no fim grid. Tanto faz fazer por arquitetura ou estrutura. Existem poucas coisas que tanto faz fazer por arquitetura e estrutura, tá? O grid, vou deixar o mouse paradinho ali, ele vai me dar do lado ali da explicação a tecla de atalho, GR, eu posso teclar no teclado, GR, não precisa dar Enter. E aqui está grid, ele está dizendo ali só para eu... Lembrem que lá embaixo na barra de status do Revit de vocês, quando tu dá um comando para o Revit, ele te dá um contra-comando. Ele está pedindo para clicar para colocar o ponto inicial do grid. Eu vou colocar ele aqui e vou levar até o fim do terreno. Certo? Agora vamos entender o que é o grid. O grid nada mais é do que uma linha, uma anotação de cabeça, uma anotação de fim, que está desligada, e um eixo, que é também uma linha, que tem uma espessura e tem um estilo. O grid, eu consigo mudar o estilo da linha e a cor, editando o tipo da família. Também eu posso clicar no tipo para ligar o final 2 dele. Se eu quiser que todos que eu faça agora tenham o nome de um lado e de outro. Se eu quiser só desligar de um grid, eu posso usar esses elementos, ligo e desligo. Se eu usar no tipo, todos que eu fizer vão ter 2. Certo? Também posso trocar a cor, a espessura da linha e o tipo de linha que eu tenho ali. Eu vou deixar aqui quietinho assim, depois nós vamos, de repente, trocar esse preto por um cinza, para ele não se confundir com alguma linha de corte, por exemplo, que eu fizer no meu trabalho. Vou dar um OK, vai aparecer ali.
Lembrando que os grids horizontais recebem letras, os grids verticais recebem números. Posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que é isso. Aí eu já vou colocar a letra A. Agora, se é de cima para baixo, eu não lembro. Vou deixar assim. Depois vocês pesquisem isso e comentem lá no vídeo, lá no YouTube meu, se está certo ou errado. Eu posso simplesmente criar outro grid aqui, outro aqui, ou eu posso copiar esse cara para cima. Vocês sabem que tem várias formas de copiar isso. Tem a cópia normal, tem arrastar movendo, ou simplesmente chegando com o mouse aqui, segurando o Ctrl e movendo para cima. Vou dar um ESC para cancelar. Eu posso fazer matriz. Eu posso espelhar isso aqui para ele vir para vertical. Eu espelho ele em 45. Enfim, eu vou copiar, tá, pessoal? Dá para entender que quando eu copio uma coisa... Quem que me fez a pergunta antes? A Natália? Ninguém? Tá bom. Todo mundo prestando atenção. Eu não vou nem ir lá no meeting para ver quantos já foram Acho embora. que foi a Thalia. Foi a Thalia que perguntou que só conseguia mover reto? Foi a Júlia. A Fui eu. Júlia. Foi tu, Júlia. Então, assim, ó, na hora de copiar, eu também posso ligar o constraint para ele bem retinho. E eu vou ligar o múltiplo para que eu possa fazer o seguinte, ó. Se eu não ligar o constraint, há a chance de meu mouse ir um pouquinho para o lado e o valor que eu colocar, tipo 5 metros, ficar um pouquinho menor aqui na vertical, porque eu botei o mouse um pouco para o lado. Se eu ligo o constraint, que é tipo ligar o F8, tá? Eu posso clicar aqui, não tem erro, ó, de ir para o lado. Então eu vou pôr 5 Enter, 5 Enter, 5 Enter, mais um 5 Enter. Entenderam isso? Beleza pura. Se você não entendeu, você veja o vídeo depois. Ah, que beleza. Eu devia gravar minhas aulas lá na faculdade. E agora eu vou construir o grid de novo. Vertical. Vou dar ESC para sair do comando, para poder enxergar o meu cursor branco, para poder selecioná-lo e trocar o nome para 01. Porque no momento que eu copio, existe essa vantagem. Se eu renomeei esse para A, o segundo vai ser B, C, D. Esse cara aqui também eu vou clicar em copiar. Já vai estar ligado o constraint, já vai estar ligado o múltiplo. Depois alguém me diz lá nos comentários constraint em português como é que tá. Vou pôr para o lado, 5 Enter, 5 Enter, 5 Enter, 5 Enter. Já fiz o grid 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. Alguém tem uma pergunta? Eu queria pedir qual que é o nome do teu canal do YouTube, professor, eu não consegui achar. Cara, é Maurício Lago Magro, eu não sei se ele está aberto. Eu não sei mexer no YouTube, cara, fiquei sabendo agora. Maurício Lago Magro, que é o da UPF. Se não, tem Maurício Lago Magro, que é o do meu Gmail. Só que no meu lá não, só tem bobagem. Eu me atirando numa piscina quando eu era novo e magro. Naquela época ninguém fazia meme meu, quando eu era bonito. Agora que eu tô gordo, todo mundo quer fazer meme. Deixa eu ver, cara. Eu já passo aí, tá? Quando nós acabar aqui, a gente já fala disso. Pessoal, o que eu fiz de errado até agora? Alguém sabe? Responde aí no microfone. Vamos interagir um pouco, que eu cansei de fazer desenho. Tu só fez os grid, mas cagou pras linhas ali. Tipo, Caguei? Não, tudo bem, mas isso aí eu posso selecionar os grid e mover agora. Sabe o que eu fiz de errado, gurizada? Eu não salvei. Tá? O meu Revit tá configurado para salvar de 30 em 30 minutos. Eu acho 30 em 30 minutos meio distante. Imagina faltar, explodir agora o meu computador aqui, perdi tudo isso aqui, cara. Ah, isso aqui deu trabalho, tá? Então, por favor, não esqueçam de salvar o trabalho de vocês. Eu vou salvar aqui o PF, projeto não é informática, né? Eu nem tenho a pasta informática aqui, tenho. Informática 2, só criar uma pastinha aqui, 2020.
The best, turma. 2020 Covid aqui. Aula do dia, hoje é dia 17, pessoal, de abril. Beleza pura. Se eu não salvasse, tá, pessoal, em meia hora de desenho ou de trabalho, o meu Revit ia me interromper exatamente num comando que eu desse para lembrar se eu queria salvar ou não. Onde que eu regulo isso? Já lembrando, tá? Aqui em File, lá embaixo vocês têm opções, e vocês têm, se não me engano, cara, eu não estou enxergando nada, geral, tá? Aqui no geral, vocês têm ali, ó, lembrar em intervalos de 30 minutos, eu vou pôr 15 minutos. Feito? Ok, entenderam isso? Beleza, muito obrigado por responderem, tá? Feito o brick. Logicamente, vamos dizer que eu tenha que ter 6 metros de recuo, não, um pouco mais aqui. Tem que ter 8 metros de recuo do meu primeiro grid aqui até o limite do terreno. Como é que eu faço para mover tudo isso para a esquerda, colocando uma cota nesse carinha aqui até aqui? Pessoal, existem várias formas. Isso vocês viram em Informática 1. Eu posso ir em anotar, pedir para fazer cotas, bloquear essas cotas. Deixa eu diminuir aqui, aumentar para 1 para 200, para enxergar um pouquinho melhor. E essas cotinhas aqui eu posso bloquear todas em 5 metros. Tá dando trabalho, né? Vocês não gostam muito de trabalho, eu também não. Mas é uma forma legal de trabalhar. Modify, cliquei, verifico que todas têm 5 metros, bloqueio todas elas. Certo? Imagina agora que eu peguei o grid A e botei para cima. Beleza. A única coisa que não está bloqueada é esta cota nesta. Certo? Isso não vou conseguir fazer. O que eu posso fazer é selecionar todos os grids e criar um grupo. Eu não precisaria nem ter feito isso. Certo? Como que eu seleciono todos esses elementos e crio um grupo? Eu posso clicar aqui, segurar o Ctrl, fazer assim. Vocês gostam, né? Dar clique. Não, eu não vou fazer assim, tá, pessoal? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou selecionar tudo que tiver na tela e vou clicar em filtro, aonde eu vou deixar marcado só os grids. Então eu clico em checar nenhum, grid, ok. Professor, faltou as cotas, tá? Essa fica fácil de selecionar junto, clicando no Ctrl, ver que aparece um mais no cursor. Se eu quisesse tirar alguém, Shift no cursor, aparece um menos. Aqui, em criar, vocês têm criar grupo. Cliquei. Ele vai me dizer que eu não consigo criar grupo entre grids e cotas. Vamos lá de novo, então. Filtrei. Nenhum, só os grids. Ok. Crio o grupo. Qual é o nome do grupo? Malha. Ok. Beleza pura. Deixa eu deletar essas cotas que já estão me incomodando. Quando eu bloqueio aquelas cotas, eu criei uma restrição entre os grids. Eu posso deletar as cotas e deixar a restrição, ou eu posso deletar as cotas e, prestando atenção no que ele me falou aqui, ele fala que quando eu deletei as cotas, o Revit pode manter a restrição. Eu quero que ele tire a restrição. Então ele me dá essa opção, Unconstrained. Mesma coisa essas aqui, deletei, Unconstrained. Certo? Agora sim eu posso clicar dessa cota para esta aresta do meu terreno, uma cota, clico no grupo. Professor, não ficou azul isso aqui, porque ele é um grupo e ele tem algumas diferenças de tratamento.
Quando ele não der o azulzinho para tu marcar aqui, provavelmente ele vai te pedir para ativar as dimensões. Certo? Agora ficou azulzinho, 8 metros, enter, foi todo mundo para cá. E, nesse caso, eu tenho que deixar 1,5 metro daqui. Alinhar daqui até aqui. Cliquei no grupo, ativei as dimensões. Geralmente não precisa ativar, tá? Essa cota já fica azul. E coloquei aqui 1,5 é pouco, vamos botar 2. Beleza pura. Gostei disso aqui, salvei. Feito, pessoal, agora eu vou fazer a colocação dos pilares dessa super casa aqui, nesses grids. Pilar, pessoal, nem pensem em vir em arquitetura e botar essa coluna arquitetônica aqui, tá? Vocês veem uma estrutura e peçam pilar. O nome em inglês é igual para os dois, coluna. Cliquei em coluna. Provavelmente no template de vocês já vai ter alguma coisa. Tem um monte de coluna de aço e tem uns pilares retangulares de concreto. Eu não confio nesses pilares aqui. Eu não sei quem botou aqui. Professor, foi você quem deu o template. Fui eu que dei o template, mas e tu sabe de quem que eu peguei o primeiro template para fazer esse template? Não, nem eu. Então eu não sei, eu não confio nesses caras. Então eu vou carregar a família de coluna. Aqui a gente vê, né, que daí tem um monte de... só deixa eu fazer uma pergunta. Está aparecendo a tela do Revit ou está aparecendo a tela do abrir arquivo aqui? Do abrir arquivo. Tá, então vocês estão vendo aqui o Load Family, né? Sim. Beleza. Eu vou descer... Aqui a gente vê que tem um monte de gente que não instalou as bibliotecas. Instalem as bibliotecas. Pensem que, pessoal, essas bibliotecas Brasil e US Metric, isso aí, tá tudo lá numa pasta de programa, dentro do Revit, dentro dos arquivos do Autodesk. Cada vez que tu desinstala o Revit, ele desinstala essa pasta. Portanto, é muito interessante que vocês mantenham as famílias que vocês gostam nos documentos de vocês, ó, que nem eu. Eu tenho aqui a pasta Brasil, tá? Eu trabalho, porque tem muita coisa boa, mas se por acaso eu gostar muito de uma família aqui, eu já baixei o 2021 para trabalhar e eu vou desinstalar o 2018, sei lá, ano que vem. Tá? As famílias que eu gosto aqui, eu vou levar para os meus documentos. Eu tenho uma pastinha aqui, Autodesk, famílias. Tem um monte de coisa legal aqui que um dia, talvez, se vocês se comportarem, eu passo para vocês. Certo? Eu vou pegar a família lá do Brasil. Na pasta Brasil, cuidem que tem colunas e vocês têm pilares estruturais. É pilar estrutural que eu devo pegar, vai ser de concreto e vai ser redondo. Concreto, redondo, coluna. Eu gosto muito desse cara aqui. Vou abrir e vou verificar cada vez que eu carrego uma família, pode ser que tenha um tipo só, pode ser que tenha mais tipos, e se tiver mais que 20, acredito que seja 20 esse número, ele vai abrir uma tabela aqui antes de carregar para tu escolher os tipos. Eu vou botar colunas de 500 milímetros. O professor só tem 300, 450, 600, 750. Bem, então eu tenho que produzir uma coluna através de uma que esteja aqui. Eu vou pegar essa aqui de 300 e eu vou editar o tipo dela. Tá? Quando abriu aqui para editar o tipo, só Thalia me garante aí que abriu a propriedade de tipo? Abriu. Beleza. Aqui nas propriedades de tipo, eu tenho como prever a coluna. Né, liguei o preview. Em português está visualizar. Aqui eu tenho algumas medidas. Se eu clicar aqui, vai aparecer aqui que é o diâmetro da coluna. Eu posso mudar. Só que antes de mudar o diâmetro, eu tenho que ou trocar o nome dessa vivente aqui, ou duplicar essa família para não perder a de 300.
E o Revit já vai te dar a opção de colocar o nome. Eu vou pôr 500 milímetros. Ok. E, logicamente, aqui eu posso pôr 0,5, que está em metro. Eu posso pôr 50 centímetros. E eu posso escrever 500 milímetros. E vai acertar ali para 0,5. Ok. Agora eu tenho uma coluna de 500 milímetros. Eu posso colocar essas colunas onde eu quiser. Tipo, aqui fora do terreno. Legal, né? Eu posso colocar entre os grids, mas antes de pôr aqui, eu tenho que verificar uma coisa. Onde que eu estou? Eu estou na situação. Não seria bem mais interessante eu estar no térreo? Ainda bem que situação é uma vista que eu fiz a partir do térreo, tá? Se eu clicar em situação, ele vai me dizer lá embaixo que o nível associado dessa vista é o térreo. Mas tudo bem, eu acho que eu devia estar no térreo fazendo isso. Certo? Professor, o que é isso aqui do térreo? Essa aqui era onde estava a vista. Para eu não ver essa marca, eu tenho que clicar aqui para não ver corte, e ainda podia ser que o térreo estivesse cortado. Cuidem bem isso. A gente projeta sem cortar a vista, tá? Mas na hora de levar para a prancha, a gente tem que cortar. Tá, mas onde é que eu cortaria a vista? Bom, daí eu clicaria na região de corte e acertaria a região de corte ao redor do meu desenho, que eu quero que exatamente isso apareça na prancha. Sempre que vocês levarem uma vista para a prancha, vocês devem ligar o corte e cortar a vista exatamente onde ao redor daquilo que vocês querem que apareça lá na folha. Certo? Aqui não interessa muito se nós não cortar, ou cortar na hora do projeto. Perfeito. Agora sim, eu estou no térreo. Professor, aquele teu pilar que tu desenhou ali sumiu. Então nós vamos ver por quê. Eu vou voltar aqui em estrutura coluna. Já está selecionada de 500. E uma coisa importantíssima para nós, né? Agora o pessoal sai fazendo coluna e não aparece nenhuma coluna e o Revit fica te avisando aqui que não está aparecendo o que tu está desenhando. Não está aparecendo porque nós estamos desenhando colunas para baixo, com uma profundidade de 2,5. Nós temos que construir colunas com altura até o segundo pavimento. Não esqueçam disso. Beleza? Ótimo. Eu quero colocar colunas em todos os encontros de grid. Eu posso pôr manualmente, ou eu posso pedir para que seja nos grids. Selecionei os grids, veja que apareceu coluna em todos os. Eu não quero uma aqui, depois tu deleta. Finalizo. Feito o brick, continua ativo o comando de coluna, que eu posso dar um ESC para ele cancelar. Eu vou lá no 3D ver o que eu fiz. Notem que aquelas colunas que eu fiz tanto na implantação quanto no térreo para baixo, por isso que eles não apareciam no térreo. Porque provavelmente a vista do térreo está para enxergar até o térreo. Eu vou apagar essas duas beduínas aqui, essas 4. Vou voltar lá para a minha situação. Não, vou voltar para o térreo. E vou deletar essas colunas aqui do grid E, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E. Imagina que legal eu pedir para vocês deletarem algumas colunas se nós não soubéssemos onde elas estão. Imagina que eu tivesse todas essas colunas sem os grids. Ia ser mais difícil, né? Toda coluna agora tem um nome. Querem saber o nome dessa? É a E01. E essa aqui é a D03. Se por acaso vocês deslocarem coluna, ele vai dizer, tá? É a D05 mais 80 centímetros para o lado. Certo? Isso aí é muito bom, porque daí eu peço para vocês deletarem a E1, a E2, a E3, a E4, a E5, a E6. Perfeito, vocês sabem qual deletar. E eu quero que vocês deletem a
9, a A8, a A7 e a A6. Beleza. Essas aqui são as colunas do nosso edifício, certo? Eu vou salvar. Eu vou clicar numa coluna e eu vou verificar o que essas colunas podem me dar de informação. Coluna de concreto redondo nada mais é do que um elemento feito numa forma circular, com vergalhões dentro. Se vocês forem notar, vocês podem fazer isso no Revit, certo? Com os rebar, que são os vergalhões. Nós não vamos fazer agora, nem depois, tá? Isso aqui é o pessoal da engenharia que faz. Mas se vocês quiserem mexer nisso aqui, é muito massa, tá? Não tem nenhum vergalhão carregado. Eu não vou fazer, mas ele te dá o desenho da... E ele pede aqui para tu colocar os vergalhões verticais, os vergalhões que vão na horizontal, que são os ganchos, tudo isso aqui. Tudo aquilo que eles fazem na obra, vocês podem fazer aqui. Ainda bem que nós não temos que fazer isso, se eu achar um saco. Pagamos para o engenheiro, ele faz. Beleza pura. Voltando para uma coluna aqui. Vocês têm também onde ela nasce, até onde ela vai, o nome dela que eu já falei. Se vocês querem que ela se mova com o grid, se vocês querem que ela defina ambiente, isso é importante. Vocês vierem com uma parede até a coluna, depois outra parede até a coluna. Na verdade, se a coluna não definir ambiente, tu não consegue pôr o teu ambiente aqui dentro, porque ele vai vazar pelo lugar da coluna. Isso aqui, pessoal, é importante vocês saberem, o material que ela está sendo feita, uma para passar certo para o engenheiro e outra para saber como que isso vai aparecer no projeto de vocês. Eu não gosto do desenho do concreto no padrão de corte. Eu gosto de pintar de preto. Mas preto, ok. Que eu acho bem mais legal em termos de arquitetura para tu saber onde é que está a estrutura. Certo? Se o professor de vocês, ou a prefeitura de vocês, ou o cliente de vocês quiser elas amarela com umas bundinhas desenhadas, vocês deem um jeito de fazer amarela com umas bundinhas desenhadas. Certo? Perfeito. Eu vou salvar, eu vou vir aqui para o Meet, ver se vocês dormiram. Vocês têm alguma pergunta? Não. Quem que falou no chat? Costerco botou ali o meu canal. Restringir já? Beleza. Na verdade seria, cara, restrição. A gente está restringindo horizontalmente ou verticalmente. Não, professor. É que tu tinha pedido como é que era o constraint. Sim. Eu lembro. Eu estou explicando. Muito obrigado. Eu lembro das coisas que eu falo. Perdão. Eu tô perdendo a visão, não a sanidade. Mas a inteligência um pouquinho, já tô meio burrinho. Tá? Restringir, na verdade, o AutoCAD tem o F8, que é o ortogonal. Eu acho que devia, aqui no Revit também devia ser chamado ortogonal, isso, não restringir. Mas tudo bem. Eu vou parar a gravação, já que ninguém tem mais dúvida. E esse vai ser o vídeo da primeira parte, tá? Até para vocês poderem, não precisarem procurar tanto lá no vídeo, né? Fazer um videozão grande. Alguma dúvida? Interrompa.